bem-vindos ao Porta de Hangar, que vai ao ar todas as semanas pelo canal YouTube. Pessoal, nós vamos falar agora do João Emanuel, aquele garoto príncipe da aviação brasileira, que está precisando da nossa ajuda aí. Todo mundo vai ajudar o João Emanuel, porque ele tem uma doença muito séria que é a AME. Então você vai lá no perfil dele, @AmeJoãoManuel no Instagram, dá aquela força, tem como doar o dinheiro, ou se você quiser comprar o calendário na becarifoto.com.br/calendário 2021. Tá aqui, ó, o endereço da nossa página. Ajuda o Joãozinho. O nosso convidado de hoje é um apaixonado por aviação, ele é comandante e nasceu em berço de aviação. Comandante Thiago Sabino, bem-vindo ao nosso estúdio, meu amigo. Valeu, Beca. Muito obrigado aí pelo convite, para poder vir aqui contar algumas histórias. Algumas mentiras? Que piloto não conta mentira? Ah, piloto e pescador, amigo. Tem pescador que a foto do cara pesa 60 quilos. E o piloto, se não conta mentira, ele é mentiroso, né? Não é? Tem que contar. É, isso aí. Como é que começou a aviação na sua vida, Thiagão? Bom, meu pai, ele trabalhava na Força Aérea, né? A gente morava em Lagoa Santa, ali do lado de Belo Horizonte, na região metropolitana. Meu pai era sargento, trabalhava com manutenção de aeronaves e a gente morou em Vila Militar desde pequeno, né? Desde que eu nasci, a gente morava em Vila Militar. E aí aquela história, todo filho gosta de ir no trabalho do pai, né? Seja ele qual for. E eu, por também me interessar por aviões, e aí juntou a fome com a vontade de comer. Com a vontade da pequena criança comer. E aí... Pequeno monstro. Aí eu comecei a frequentar o trabalho do meu pai. Ele deixava sempre a gente ficar, eu e meu irmão, né? Eu tenho um irmão mais novo. A gente sempre ficava frequentando ali o hangar, lógico que, né? Que não desgrudava do olho dele, né? E esse contato com a aviação, ele vem desde as priscas eras, né? Que legal. Os clubes onde a gente tinha, o Clube dos Sargentos, onde a gente frequentava, né? Normalmente as crianças vão para nadar e tal. Os clubes militares, antigamente, eles tinham aeronaves que eles desativavam e ficava para a criançada poder entrar. Então, a gente tem vários ingredientes nessa história toda, ao longo do tempo, que foram contribuindo aí para o aerococcus ficar cada vez mais forte, né? Até o ponto de a gente transformar isso em profissão. Ah, que legal. Eu vou medir o teste de idade agora. Quando você solou, você tomou banho de óleo? Claro. Porque hoje em dia ninguém mais toma banho de óleo, né? Não, claro. É uma das coisas que eu almejava. Lógico que primeiro, evidentemente, é a questão de se voar uma aeronave sozinho, né? Olhar para trás, balançar o manche e ver que não tem ninguém. Evidentemente, isso aí é a primeira coisa que norteia. Por outro lado, eu sempre vi alguns colegas que tinham fotos de que já tinha solado e o cara lá com banhão de óleo. Então era uma das coisas que eu almejava também. E evidentemente delícia, que né? A gente tomou lá em Pirassununga banho de óleo. Ah, isso que eu ia te perguntar. Você se brevetou em Pirassununga? Exatamente. Que tipo de avião você aprendeu? Paulistinha. Paulistinha, um clássico. Aprende a voar, não precisa de rádio nem nada. Nada. E você aprende a voar de qualquer jeito, né? Exatamente. Ele te deixa em contato constante com os elementos. Você não tem nada a te interferir na condução do seu voo. Não tem transponder, não tem rádio, nem nada. Foi literalmente decolar, voar, na acepção da palavra, e pousar, né? Então não houve nenhuma preocupação, exceto me preocupar com a condução do voo. É importante falar isso porque muita gente acha que tem que fazer a fonia junto com o voo. Eu acho que o aluno, ele não sabe nem o que está fazendo lá nas primeiras horas de voo. Então acho que ele tem que aprender a tomar conta do voo. O que você me diz disso? Eu acredito o seguinte, as coisas na aviação elas têm que ocorrer dentro de fases. A primeira fase que o aluno ele adentra uma aeronave, ele tem que se preocupar com a controlabilidade do avião. Já diz a regrinha de ouro, né? Voe, navegue e comunique. Por que elas estão estabelecidas dessa forma? Porque a prioridade do aviador é voar. Seja no avião de pequeno porte, no monomotor, no avião de médio porte ou no avião de grande porte. Essa regrinha de ouro é voe, navegue e comunique, ela não foi estabelecida à toa. Não. Então, evidentemente que para o aluno, aquele cara que está aprendendo a voar, a primeira coisa que ele tem que saber é voar. E voar a gente entende como conduzir uma aeronave no espaço de uma maneira segura. Eu quero ir lá, eu quero ir aqui, eu vou lá. Thiago, você como um fanático por avião que eu sei que você é. Você voa planador, voa avião clássico como Paulistinha, voou bastante PT-19, que a gente já vai falar a respeito disso aí. O que
que você acha do nível de instrução, sinceramente falando, hoje em dia, nos aeroclubes do Brasil, varonil? Você acha que os alunos que estão dando essa instrução, os pilotos que estão dando essa instrução, têm experiência suficiente para dar instrução? Eu acredito que até um determinado ponto, sim, né? Tendo em vista que a função de instrutor, exceto em épocas mais pretéritas, era feita por aqueles instrutores que faziam carreira de instrutor nos aeroclubes, né? Tipo Zequinha de Hipólito. Mas esse é uma lenda, né? Esse é um fera, bicho. Então esses tinham uma bagagem de anos e anos e anos formando alunos, conhecendo o processo de formação de um piloto, sabendo os diversos tipos de perfis que ingressam no aeroclube e que querem pilotar uma aeronave, e o instrutor sabia se moldar e no final entregar um produto, entre aspas, que seja capaz de voar um avião com segurança. Hoje em dia, com o passar do tempo, acabou se mudando. Hoje em dia, o piloto ele vai para o aeroclube como instrutor, para ele utilizar o aeroclube como uma plataforma para que ele vá para a linha aérea, para a executiva, seja lá qual o ramo da aviação que ele queira empregar. Aí vai muito do próprio instrutor ter uma qualificação, ele preocupar em entregar um bom trabalho, ele não ter problema em soltar um aluno solo, ou seja, a confiança no trabalho que ele desenvolveu, né? Então eu entendo que atualmente o nível está legal. Por quê? Porque a aviação hoje em dia ela está mais focada no gerenciamento, no cumprimento de checklist, em ser profissional desde sempre, né? Não pode se esquecer do primário, que eu acabei de falar. Tem que se dar uma ênfase também à pilotagem, à condução do avião nas mais diversos cenários que um piloto pode encontrar, né? Dar ênfase ao voo solo. Às vezes o teu aluno formado no aeroclube, o primeiro emprego dele talvez seja voar um Cirrus. Eu te fiz justamente essa pergunta porque os instrutores hoje, eles estão fazendo instrução, a maior parte, no meu modo de ver, para poder ganhar experiência de voo. Então, o instrutor tem pouca experiência. Essa é a minha questão. Sim. Tá? Com o negócio de instrução. Sim. Então, baseado na experiência que esses instrutores têm, dentro daquilo que ele pode oferecer ao aeroclube como um produto que ele é formar o aluno, ou seja, entregar o conhecimento ao aluno, dentro de um ponto de vista profissional, eu acho até que está num nível razoável. Não está preocupante, não. Tá? Simplesmente é tudo adequado a um cenário. Quando você economia do Brasil. A economia do Brasil. Mas, por exemplo, quando você tinha instrutores razoavelmente experientes, a bagagem de vida que ele tem, ele transmite também. E isso é um conhecimento que, às vezes, você pode voar muito tempo, mas você tem que ter experiência de vida, e isso é uma linha do tempo que não tem como. Não tem como. Você tem que esperar o tempo passar para adquirir certos ensinamentos, certas visões, e passar isso para um aluno, para que isso depois não se torne uma novidade para ele. Entendi. Seja ele voando um Cirrus, seja ele voando um Caravan, seja ele voando na linha aérea. Não importa. Agora, você fez uma história muito bacana na aviação civil junto com a Força Aérea, que eu nunca mais vou esquecer. Você fez um voo num jato comercial. Isso. Juntamente com a Esquadrilha da Fumaça, o EDA. Isso. Conta um pouquinho pra gente sobre essa história que foi muito interessante. Eu tinha um livro da Fumaça, que era comemorativo das 2.000 demonstrações. Esse livro é de 93. E entre as páginas que havia lá, havia uma propaganda da Transbrasil. E a foto da propaganda era um 767 sendo liderando 3 aviões de cada ala da Fumaça, ainda com a pintura vermelha. Eu olhei aquilo um dia, eu acredito, falei, impossível não é, difícil pode ser. Então, vamos ver se a gente consegue viabilizar isso. E aí, na companhia aérea onde eu trabalhava, eu dei essa ideia. Essa ideia ela foi bem aceita, né? Também passei essa ideia para o pessoal da Fumaça, para ver se também pudesse ter sido bem acolhida por eles. O projeto andou, ele começou a encontrar boa receptividade nas instâncias onde acabou andando. A gente fez um projeto, tá? De forma que não só a Fumaça voasse conosco, mas também o avião tivesse uma adesivagem comemorativa da esquadrilha. Bacana. E essa adesivagem eu fiz um rabisco, mas quem fez essa adesivagem, a lapidação dessa adesivagem foi o meu irmão. Que legal. Então o meu irmão... Qual é o nome do seu irmão? Samuel. Samuel é o nome do meu pai e do meu irmão. Aí, ó. Coincidência boa. Coincidência. 2 aviadores. E aí o meu irmão ele fez a lapidação desse desenho, que eu tinha feito de uma maneira razoavelmente tosca, mas ele melhorou, enfim, fez o trabalho que um designer faz. Que legal. Aí adesivamos o avião,
Fizemos um briefing com o pessoal da fumaça, eu fiz com o Alexandre. Alexandre é um Grande colega. Alexandre, filho do coronel, Isso. foi um dos comandantes que voou todas, aliás, você sabia disso aí, né? Sim. Voou todas as aeronaves da esquadrilha. T-25, T-6, Fuga Magister, T-27. E o Alexandre voou A29. E o Alexandre voou O A29. A-29. Estamos falando do coronel Ribeiro Júnior, que já passou por andar de cima, mas foi uma lenda na Esquadrilha da Fumaça. Exato. E aí eu fiz um briefing com o Alexandre lá, a gente combinou a respeito de, enfim, o setor que a gente ia voar, velocidades, as formações que elas iam acabando mudando durante o voo, tendo em vista que era um voo para que houvesse registro fotográfico disso, né? E a gente realizou, deram 2 horas de voo lá ali na região de Ribeirão Preto. Foi bem emocionante poder liderar a fumaça por um período bem curto, Líder né? da Fumaça. Mas coloquemos aí numa perspectiva, foi apenas um período, né, Que breve. legal, que emoção. Mas ter os aviões da fumaça na ala é Legal. É muito privilégio, né? um privilégio. Você tem um estreitamento com a Força Aérea Brasileira, né? Sim. E você recebeu uma honraria da Força Aérea. Em 2010 eu assumi o Aeroclube em Pirassununga e, assim, dentro das minhas promessas de campanha, vamos colocar assim, era colocar o PT-19 em voo, que é a aeronave que a gente tem, histórica. Então, ela tava no fundo, o avião estava no fundo do hangar, mas só que é um avião carregado de muita história, né? Foi o último avião de instrução do BTL, quando voou em São Carlos. Esse modelo não foi um PT-19, foi o HLB. Fernando Paes de Barros, essas lendas da aviação acabaram voando nele, né? E é um avião carregado de história, não merecia ficar no fundo do hangar. Não. E aí saneei as demandas mais urgentes do Aeroclube, que era a aviação de instrução. E aí depois, quando deu, eu comecei a trabalhar no PT-19, junto com o engenheiro, o Estocco foi lá, né? Qual dos estocos? Jorge Estocco, falecido, mas deixou muito uma querido. marca indelével aqui, fazendo a reforma de todos os aviões do Museu da TAM. Um fera. Não é por isso que eu fui atrás dele, né? É um fera. Até porque foi o Edo que falou, olha, se você quer deixar seu avião Carlos Edo conhece dessa confiável, fala com o Jorge. Sim. Aí eu entrei em contato, ele ficou com a gente uma semana lá, deixou o avião pronto, fiz mais alguns detalhes no avião, pintamos a fuselagem do avião. E em 22 de outubro de 2013, a ANAC expediu o certificado dele para poder voar. E aí, enfim, foi o último avião... Aliás, um dia antes do Dia do Aviador, né? Exato, foi uma Que data legal. até sugestiva. E aí, esse foi o último avião que fez parte da Força Aérea e que foi fabricado na fábrica do Galeão, Poxa, no que Rio. legal. Porque alguns vieram da Fort Howard lá nos Estados Unidos, vieram voando... E o nosso foi produzido sob licença na fábrica do Galeão. O nosso tem a asa já refeita, a asa toda com epóxi, com contraplacado de madeira. Mais leve, não? Não, pesado. nosso, o americano ele é feito de spruce, que é uma madeira mais leve, né? E o nosso foi feito com frejó, é uma madeira mais resistente, deixa o avião um pouquinho mais pesado, porém é mais resistente. E o avião não tem compromisso hoje em dia de fazer acrobacia, né? Que era a função que ele tinha nos anos 60 e 70. Então, hoje eles voam, a gente faz voos lá, né, históricos para quem queira conhecer a aeronave. E por ter sido o último avião da Força Aérea, do último PT-19 que voa na Força Aérea, que ainda tem condição de voo, eu consegui levantar qual a matrícula que ele voou na Força Aérea e coloquei ali no cantinho do avião, ali abaixo da cauda ali, a matrícula dele. Isso acabou chegando em Brasília, acho que o pessoal viu que eu consegui manter a história da Força Aérea viva e um belo dia chegou um envelope em casa dizendo que eu havia sido escolhido como membro honorário da Força Aérea. Oh, que honra, hein? Então aí recebi a comenda lá na academia e tudo, tem um diploma bem legal. Teve que falar lá na frente. Não, ainda bem. Ainda bem, não. Então essa foi a história que acabou antecedendo essa premiação aí. Que legal. E aí, bom, a gente já falou que você foi piloto comercial. Como é que surgiu essa chance de você voar na aviação comercial? E que tipo de avião você voa hoje? Bom, eu comecei no Aeroclube, como todo mundo, né? Acabei não tendo tantas oportunidades assim, tão logo me formei piloto, mas ficava por ali. Mas voou na executiva? Voei. Só que enquanto eu ficava no Aeroclube, você ficava ali sempre de olho em alguma oportunidade que pudesse acontecer. E aí, um belo dia, acabei tirando a licença de piloto comercial também, e um belo dia apareceu ali
um piloto que ele tinha um táxi aéreo próximo ali de Pirassununga, em Casa Branca, o Ivan Del Fávero. Ele que acabou me tirando da vala comum, porque eu não tinha referências assim de alguém que pudesse falar, olha, vem cá, esse cara aqui eu conheço ele, pode dar um avião para ele voar. Não existia isso. Então, aí você foi voar o que com ele? Eu fui voar, comecei a voar o Cessninha 172, que é um táxi aéreo que ele tinha com 3 aviões. Comecei a voar o Cessninha, depois fui pro Seneca, e aí ele voava um King Air. E precisava de um outro piloto para o King Air. E ele acabou me puxando para o King Air. Que legal. Aí voei o King Air, pude... Como comandante? Ainda como copiloto, porém, ele me colocou para voar como comando também no King. Porque ele queria... Na verdade, era ele, mais um outro colega, o Antenor. E ele queria me colocar como comandante também. Então, eu já fiz o curso, fiz aqui na EWM. Chequei no avião e nós voávamos ali como comandantes. Aí, em 2006... acabei... o patrão acabou comprando um King Air Zero. Opa. Nós fomos até a fábrica em Wichita, lá no Kansas. Presente, hein? No meio americano, bem no meio dos Estados Unidos. Onde passam os furacões? Exato. Lá é cheio de Hurricane Room. Lá. Então você tem até lugar para você andar caso tenha ameaça de furacão. Mas fizemos o curso do avião lá teórico, simulador à tarde, durante uma semana. Enquanto isso, o avião estava sendo produzido. Então logo o avião ficou pronto, num sábado... de tarde, a gente saiu de lá e veio dos Estados Unidos, Flórida, República Dominicana, San Martin, Georgetown, Macapá, BH. Zero dificuldade voando nos Estados Unidos, né? É muito fácil. É muito fácil. simples. Desenrolado. Né? Quase não se fala. Exatamente. Desenrolado, o cara sempre agiliza a sua navegação. Exato. É uma coisa fantástica. Não tem dificuldade nenhuma. Mas para você isso aí foi uma referência, uma mudança de realmente ser um profissional, Sim, né? aí você entra num patamar de profissionalização da aviação, tendo em vista que é o momento que você começa a utilizar checklists, você começa a utilizar procedimentos de aproximação por instrumentos de maneira contínua, você começa a vir para Congonhas, você começa a ir para Santos Dumont. Começa a ficar safo. Começa a ficar safo. E aí é a hora que você tem que estar desenrolado, porque muitas situações acontecem. Na executiva, além do voo, você tem a questão da operação em solo. Tem que ter hangar para pousar, já a comissaria tem que estar pronta, o combustível tem que estar engrenado, o plano de voo. Então são uma série de situações em que o piloto ele não vem mastigado. Não vem mastigado. Ele fica como se fosse um maestro regendo uma orquestra que a cada momento ele tem que fazer um determinado movimento para que tudo isso ocorra de uma maneira harmônica. E esse foi o trampolim profissional para que eu pudesse ir para a linha aérea. Comercial. Mas na comercial também não tem muito guerre-guerre, não. O cara tem que se virar também, né? Ô Beca, as demandas elas nunca deixam de acontecer. Na linha aérea você tem, por exemplo, a questão de gerenciar a equipe com que você trabalha. Você tem também todas as situações que ocorrem quando a aeronave está no solo. Você tem também que coordenar certas situações que ocorrem dentro da cabine de passageiros, né? Tendo em vista que às vezes você vai ter um passageiro que está passando mal, ou alguém está com uma outra demanda, tem gente tem que maluquete também, não tem? O pessoal não acredita, mas tem. Em menor escala, mas tem, né? O ser humano, ele é uma ciência inexata, né? Porque, às vezes o cara fica com medo de voar e dá ataque no cara, você sabe? Tem isso, Acontece tem exatamente. Isso. Então, você começa a gerenciar outras situações que são específicas da linha aérea. Não quer dizer que o cara deixe de ter menos trabalho. Porque tem muita gente que pensa que o comandante não faz nada. É uma fama, né? Engano, né? É uma fama, mas é um ledo engano. Porque todo piloto de linha aérea, ele trabalha com um mental muito em rotação muito elevada, muito embora as coisas 99% das vezes ocorram de maneira tranquila, plácida, né? Sempre de A para B, chega no horário, tá tudo certo. O problema são os dias em que as coisas não ocorrem de uma maneira... E acontece. E acontece. Então, são demandas diferentes, de aviações diferentes. Não quer dizer que é mais nem menos. Mas a carga de demanda é sempre a mesma. Planador, voa? Voa. O que você acha do planador? Eu acho indispensável para a formação do aviador. Aliás, o planador e a acrobacia eu acho indispensável. Antigamente, todos os instrutores, todos aqueles que eram aspirantes a instrutor de voo num aeroclube, o programa de instrução previa parafusos, previa manobras acrobáticas. Então, o instrutor ele tinha que saber acrobacia, né? Essa é uma visão minha. Talvez tenha quem não concorde. Eu acho o básico o cara tem que saber. Mas o voo à vela e a acrobacia eu entendo como fundamentais. Eu sempre, mesmo antes de PP, eu pagava reboque para ir com o pessoal lá no aeroclube para ver o que era o voo à vela.
e não marcava nenhuma hora. Quem marcava era o piloto, que eu paguei o reboque. Então, mas eu via como é que era, o que era o voo à vela, o que aquilo acrescentava na minha formação como aviador. E posteriormente também gostando de acrobacia, me envolvendo com acrobacia, né? E então isso eu acredito que acrescentou muito para minha formação. Qual é o avião do coração acrobático? É o biplano alemão, o Beaker. Esse aí... É um negócio fantástico aquele avião, né? Esse é. Quem voou bastante foi o falecido Bertelli. Acho que você não deve lembrar. O Bertelli, ele faleceu um dia depois do meu aniversário de 80. 8 de dezembro de Você 80. nasceu em que 7 de dezembro de 76. Você era muito pequenininho. Era pequenininho, não cheguei a ver, não. O Bertelli voava o Beaker com muita maestria. Na perna do vento, ele vinha fazer um loop invertido assim, ó. Você só via a cabeça do velho Bertelli passar perto do chão ali e subir de novo. Era de arrepiar. Apesar de não ter conhecido ele, e muito embora a gente cultue a memória dele para que não caia no esquecimento, o Bertelli, eu entendo ele como ele é aquele músico que aprendeu a tocar um instrumento que é muito difícil de uma maneira autodidata. De ouvido. De ouvido. Então, poucas as pessoas... Mas só que o ouvido do Bertelli era absoluto, né? Absoluto. Então, com toda certeza. O violino, nesse caso, era um avião alemão biplano. É, muito legal. E o mestre, porque aprendeu de maneira autodidata, sem com que ninguém ensinasse a ele essas loop invertido, tráfego invertido, né? Todas aquelas nuances que ele passa no livro dele, ninguém ensinou, né? Então, tem que ser uma pessoa muito especial para chegar no nível que ele chegou, com os recursos que tinham na época e apresentar o voo, que a gente, ainda bem que tem o YouTube, enfim, pessoas dispostas a colocar isso na internet pra gente poder apreciar, né? Desde que seja de uma maneira um pouco distante, mas significativa. E um sujeito simples. Quero mandar um beijo pra família Bertelli, que todos são meus amigos. Cidinha, Celso, uma turma grande que tem lá em registro. Quero mandar um beijão pra eles. E quero fazer uma pergunta muito especial agora, que você já sabe que é troca de cueca. Bom, ainda bem que até hoje, eu acho que a reza da minha mãe deve ser muito forte, muito efetiva, mas foi apenas uma vez que eu ainda era aluno, a gente estava na fase de toque arremetido, eu já tinha solado, mas tinha horas que eu tinha que voar com o instrutor, né? E a gente estava em toque arremetida e, enfim, ingressei na perna do vento, puxei o ar quente, não cortei a mistura. Eu já puxei a mistura. Mas a hora que o motor vai... Eu empurrei de novo, mas, bicho, dá uma tremedeira. Tanto que a hora que eu coloquei a mão, de periférico, eu vi que o meu instrutor esticou o pescoço ali pra ver. Era um KP4? Não, era um Paulistinha, um P56 mesmo. Porque o KP4 que tinha o ar quente junto com a mistura. O Paulistinha era em cima. Isso, em cima, aqui na lateral esquerda aqui, né? Abaixo das manetes. Mas aí então foi feita uma adaptação, colocaram em cima pro cara parar de puxar a mistura. Acho que todo mundo fez isso. Aí eu, sempre muito atento para evitar isso aí, né? Puxei o ar quente, reduzi 60, compensador todo atrás. E o mantra do meu instrutor, velocidade, nariz e pista, né? Velocidade, nariz e pista. Quando eu comecei a girar a base, a hélice já não estava girando a mesma rotação. Quando eu fui tentar atacar ali o motor, parou. Falei com o meu instrutor, parou o motor. Ele falou, parou, e aí? Aí, bom, vamos encurtar o caminho. A gente está na altura, vamos encurtar o caminho. Foi só encurtar, chegamos um pouquinho mais alto, glissada, e pousamos. Não me assustou esse voo planado, porque, conforme havia te dito, eu já voava planadores. Então foi tranquilo, né? Foi, não houve mistério em voar o avião e apenas o barulho do vento relativo, né? Gente, eu queria falar a respeito do planador para vocês, porque vai passar um cara muito legal aqui depois que a gente grava o programa, né? Que é o Bruno, que ele voa planador, e a gente conversou justamente isso, sobre o peimão que o planador dá para as pessoas. Eu acho que tinha que ter incentivo, como tinha no DAC, de incentivar a ter planadores para as pessoas voarem mais barato e poder voar, fazer bastante, porque o planador não vai motor. Não precisa de motor. Ecologicamente correto, né? Exatamente. Ensina o cara a voar. Então, gente, é um apelo que eu faço aqui para as autoridades pensar nisso e falar, olha, vamos pôr planador para essa turma voar. E é assim, o Bruno falou, eu vou dar um spoiler aqui do Bruno, ele falou uma verdade, o filho dele começou cedo a voar, o Edu, sabe o Edu? Sim. Então, o Edu, aquele picareta, começou a voar cedo. E o que acontece? Ele veio para dentro de um ambiente familiar de educação,
entendeu? Onde só tem coisas boas, não tem droga nem nada. Isso é importante. O planador é aquela história. Muita gente fala que voar vela não é esporte, mas é. Claro que é. Corre numa ponta de asa Então. e faz aí uns 50 metros correndo com a ponta de O asa Bruno na mão. falou, chega no final do dia morto. Tem que carregar cabo, tem que ter espírito de equipe, Exatamente. tem que ter disciplina consciente. Exatamente. Ou seja, eu vou lá e vou pegar o cabo. Não é porque ninguém vai que eu não vou pegar. Eu vou lá, vou pegar Educação. o cabo. Educação. Forma com diversos valores, diversos atributos um cidadão. Aliás, é uma pergunta que eu quero te fazer. O que você acha do cara começar a voar com 15 anos de idade, 16 anos? Eu acho super válido o começo nas idades mais tenras pro piloto. Nos países, na Europa, nos Estados Unidos, pode começar com 14 anos e sola. Então, se dá responsabilidade pro indivíduo, né? Qual que é a diferença do adolescente alemão, do adolescente americano para o nosso, em termos da psicomotricidade? Nenhuma. Tudo bem, pode haver formações diferentes devido a serem povos diferentes. Mas se você der disciplina, der técnica, der doutrina, o adolescente brasileiro vai ser capaz de voar um planador tanto quanto o alemão, tanto quanto o americano. Então, por que não fazemos aqui? Além de tudo, vai ajudar a passar o bastão. Porque a nossa geração, dentro de mais alguns anos, a gente vai ter que passar o bastão para alguém. E a base tem que continuar a formar a gente. Tá sumindo devagarzinho aquela coisa do espírito da aviação, né? Exato. É só você ir no aeroclube e ver quantos tem com a idade que a gente entrou. Com 16, 17 anos. Tem poucos. Tudo bem, o interesse ele é factível dentro de uma faixa ali dos adolescentes, né? A grande maioria vai por outros lados, uma pequena parte gosta de aviação. Porém, a gente poderia estimular isso mais tendo uma idade de ingresso um pouco mais favorável para que a base continue formando pilotos. E que de 10 pilotos que entram no curso, você não tenha na ponta da linha um instrutor de planador, apenas um. Você tenha 3. Porque realmente tem um atrito no meio do caminho, né? É muito legal o que você está falando. É por isso que eu pus o nome desse programa de Porta de Hangar. Porque você, apesar de ser bem mais novo que eu, teve esse espírito lá em Pirassununga de frequentar a Porta de Hangar, onde as pessoas realmente estão lá para poder voar. Né? Sim. Isso é muito legal. E não deixo de frequentar, continuo. Não só aqui no Porta de Hangar, quanto lá na Porta do Hangar, lá em Pirassununga, né? Seja sempre bem-vindo, meu irmão. Obrigado. Valeu, Beca. Vim obrigado. Lá de Pirassununga para prestigiar o Porta de Hangar. Obrigado mesmo pelo convite. Valeu, gente. Continua assistindo o canal, dá aquela balançada no sino do Porta de Hangar e vai lá ajudar o Joãozinho Emanuel, @amejoãoemanuel. Ele precisa da sua ajuda. Você vai lá, tem as contas que você pode depositar o dinheiro, você pode comprar o calendário na becarifoto.com.br, calendário 2021. Vai lá no nosso site que você vai ajudar muito esse cara, tá bom? Valeu, um abraço a todos.